Boa noite para todo mundo. Eu sou a Dayana, editora da Academia do Psicólogo. Eu vou pedir para vocês se apresentarem, por favor, primeiras damas. Renata Tanus, se você puder falar um pouco do seu trabalho como psicóloga, sua ligação com as finanças, tudo isso, a gente já Falo começa. sim. Tá bom. Olá, gente. Para quem não me conhece, sou Renata Tanus. Estou aqui já há, acho que mais de 2 anos, né, Dayana? Aqui na Academia do Acho Psicólogo. que já, Não, mas acho que já deu mais de um dois ano. Acho que está anos. fazendo 2 anos agora. E assim, eu falo para os psicólogos sobre dinheiro, né, sobre finanças. E vou contar um pouquinho como a Dayana fez o convite. Sou psicóloga formada. Por que que eu falo sobre esse tema? Vou falar para vocês brevemente, mas surgiu da minha própria necessidade de conhecimento, de desenvolvimento. Eu fui percebendo, e aí a gente vai falar isso ao longo da rodada, né? Mas brevemente eu fui percebendo que quanto menos conhecimento eu tinha sobre finanças, menos o meu consultório evoluía e menos eu como profissional evoluía. Então esse foi o meu X da questão, foi o que me impulsionou a falar sobre esse tema para vocês. E estamos aqui na roda de conversa, tenho certeza que vai ser muito legal, muito prazeroso com os dois Pedros aí, né? E aí agora eu Dois passo a bola Pedros. para os pés. Tafuri, vamos começar pelo Tafuri. Vamos lá. Meu nome é Pedro Tafuri. Eu acho que eu estou aqui. Sou o único que não é psicólogo. Sou economista de formação. Minha carreira toda foi pensando em números, pensando em economia. Caí na psicologia porque eu sou casado com uma das melhores mulheres psicólogas do Brasil. Olha só, mexendo. Há 10 anos eu Olha, acompanho. Há Ele é 10 meu anos eu marido. acompanho a Renata, minha esposa. Há 10 anos nós estamos juntos, aproximadamente 10 anos. E eu venho convivendo há 10 anos com diversos psicólogos. E isso foi chamando um pouco a atenção, que algumas coisas aconteciam e eu não acreditava por que que aconteciam. Renata, vamos ter que estudar esse negócio, né? Para mim não era problema, porque a vida inteira eu tive uma educação um pouco mais voltada, educação financeira um pouco acima da média, porque meus pais são muito controladores com dinheiro, a gente sempre teve... eu nasci dentro de um negócio, então assim, era muito mais simples, eu vi os psicólogos com uma certa dificuldade em tratar o tema dinheiro. Aí, junto com a Renata, estamos aqui hoje falando sobre negócio, falando sobre psicologia. É um economista com dedinho na psicologia. Isso mesmo. legal. E Também é um Pedro auditor Paulo? fiscal, né? Bem, esse que vos Também é auditor fala, fiscal, cara. graduado em psicologia, estou com a Academia do Psicólogo, desde antes da Academia do Psicólogo ser Academia do Ser a Psicólogo. Eu Academia e do o Bruno. Psicólogo. Eu e o Bruno estamos aí trabalhando juntos desde 2015, quando ainda era empreendedorismo para psicólogos. E eu venho de uma história um pouco diferente. Eu sou ex-metalúrgico, eu trabalhei muitos e muitos anos dentro da siderurgia. Se vocês viram aí há 2 semanas atrás o Jornal Hoje, o Jornal Nacional, vocês viram a empresa que eu trabalhava explodiu, o lugar que eu trabalhava explodiu. Vocês devem ter visto aí uma notícia e tal, Ipatinga, Minas Gerais e tal, os Minas. Era ali que eu trabalhava. E planejamento estratégico era o nosso arroz com feijão. E planejando recurso, homem-hora, treinamentos. E eu vim para a psicologia também por um pouco disso, por planejar a minha carreira. Na época eu estava muito insatisfeito de ser metalúrgico e não mexer com esse trem de máquina mais não. Quero mexer com gente, que é muito mais legal. E daí, de lá para cá, eu fui me aperfeiçoando em relação ao planejamento estratégico voltado para os negócios de psicólogos. Hoje eu acumulo mais de 3.000 horas de atendimentos apenas com psicólogos, ajudando eles a pensar em seus negócios. E estou aqui para compartilhar com vocês um pouco dessa experiência, o que tem sido planejamento estratégico para mim, para os meus alunos, para os meus clientes, para as pessoas com quem eu lido aí no dia a dia. Muito bom, muito bom. Sejam todos muito bem-vindos. Pedro realmente está aqui na academia, mesmo antes de ser academia. Renata também. Era tudo mato. Muito legal. Quando eu cheguei Era na tudo academia mato.
Era tudo mato, gente, nem tinha essa ferramenta aqui. Renata Tanus, psicóloga, trabalha com finanças, hoje trabalha também com relacionamentos e as duas coisas casam muito bem, porque né, a gente está falando de contrato, está falando de relacionamento, de crenças, é muito legal. E Tafuri veio aqui para mostrar para a gente que dinheiro não é do mal, que a gente pode falar disso, Não é do mal. né? Tem essa possibilidade. Não é tão não pode falar. parece. Inferno, né, Tafuri? O que você falou? Olha só, né? Ninguém vai pro inferno de ser rico, não. Não. Vai nada, pelo contrário. Gente. Só aproveitar e falar uma frase que eu costumo dizer assim, falar sobre dinheiro não te torna mercenário, te torna consciente. Essa é meu chavão, assim, é a frase base minha. E realmente, quanto mais a gente fala de dinheiro, mais a gente olha para esse tema, mais a gente é consciente e mais permitimos ter domínio sobre isso, né? O que está no inconsciente a gente sabe muito bem que acaba fazendo o nosso caminho sem que a gente queira, sem que a gente perceba. Como bons psicólogos a gente sabe disso. E quando a gente traz isso para a consciência, a gente tem mais controle, a gente tem mais possibilidades e opções. Então essa aí é a nossa meta, nosso objetivo. Legal. Eu acho que é muito legal, aliás, a gente começar falando sobre essas crenças mesmo, né? Assim, né? Renata trabalha com isso, acho que, né, os Pedros também. Acho que é bem legal. Acho que se vocês puderem começar falando um pouco sobre dinheiro, porque assim, a gente vai falar de planejamento, a gente vai falar sobre o negócio, da psicologia, essa coisa de empreender, mas acho que nada melhor que a gente começar falando sobre grana mesmo, sobre como precificar o nosso serviço. O que vocês veem dessas crenças? O que aparece? O que vocês acham assim, ó, fundamental? Primeira coisa a se saber é isso. Penso que o buraco é mais embaixo e até antes disso, né? As crenças basais com as quais nós temos que lidar são psicologia sacerdócio, a gente faz psicologia por amor, sacerdócio com voto de pobreza, claro, né? A gente faz psicologia por amor, não tem jeito de ser rico e psicólogo ao mesmo tempo. Acho que os problemas que temos em relação à precificação, a uma busca ativa dos nossos clientes, a um planejamento orçamentário do nosso negócio, elas vão ter origem nessas crenças de que ser psicólogo e rico não combina, a prosperidade é igual a explorar as pessoas, a psicologia é um sacerdócio com voto de pobreza. Quero ver o que os meus colegas pensam a respeito dessas coisas que pontuei. É legal você falar isso, Pedro Paulo, porque eu acho que você puxa a carroça bem, né? Como se diz, isso exatamente, você traz psicologia por amor, rico, ser rico parece que é uma coisa, psicólogo parece que tem que ser outra completamente diferente, parece que as coisas não se unem. E quando a Daiana traz essa temática das crenças, a gente vai pensar primeiramente, Daiana, nisso mesmo. Quais são as crenças que estão envolvidas na psicologia, tanto quanto a dinheiro, quanto a planejamento de carreira? Porque uma coisa tá interligada na outra. Não tem como você fazer um planejamento de carreira, e o Pedro pode falar isso até melhor do que eu, né? Mas não tem como você fazer um planejamento de carreira sem estar ali pensando também na questão financeira. As crenças que a gente traz, e aí estão muito enraizadas, e até no curso de Dinheiro Consultório, eu e o Pedro trazemos isso muito bem, a questão de assim, de eu acreditar que eu vou oferecer um serviço, e esse serviço, ele não pode ser cobrado. Uma coisa que eu trago muito, e aí toda oportunidade que eu tenho pra gente, quando a gente abre assim para o grande público, eu falo muito, é o seguinte, a gente precisa ter um equilíbrio entre o dar e o receber. Porque antes de mais nada, antes de sermos psicólogos, somos seres humanos e estamos inseridos numa realidade social, que na questão, estamos no Brasil, aqui, né, lógico que a gente é capitalista, então a gente precisa, sim, ter dinheiro para conquistar algumas coisas. Sim, então a gente... Então a gente tem essa necessidade e não adianta, por mais que eu possa ter uma crença de não, tinha que ser socialista, enfim, a realidade é essa hoje. No final do mês você vai ter que pagar as suas contas. E como é que as suas crenças
internas estão dificultando o seu crescimento na psicologia? Como é que suas crenças internas estão dificultando o desenvolvimento da sua profissão? Que foi exatamente esse estalo que eu dei, né? E aí o Pedro, ele ajuda muito nisso, o Pedro Tafuri. Assim, como é que a gente vai resolver essas crenças e dar um passo além? Como é que a gente vai estruturar as finanças para que esse negócio prospere, esse negócio cresça, né, Pedro? Renata, eu costumo dizer o seguinte, quando um economista vai falar sobre dinheiro, normalmente é no Jornal Nacional que as pessoas escutam e é muito chato, né? Mas às vezes o pessoal fala chato de uma forma que realmente não é para a população entender mesmo. Isso é uma coisa que culturalmente no Brasil isso acontece. Mas incrementando uma crença, né, nas pessoas, né? Uhum. Para que serve o dinheiro? O dinheiro serve para quê? Se fosse usar um economista chato, ele ia falar assim: o dinheiro serve como uma reserva de valor, como um meio de troca e tal. Mas isso é um economista chato. Na prática, na sua vida, como que o dinheiro está relacionado com a sua vida? Eu costumo colocar que são 3 passos, até que todo mundo já sabe, mas é bom a gente deixar claro. Primeiro passo, para que serve o dinheiro? Para te dar segurança e conforto. É o primeiro passo. Sem o dinheiro hoje no Brasil, você não se sente seguro e muito menos confortável. Certo? Segundo passo do dinheiro é aquele negócio que eu falo de realização de sonhos. Você se esforça, você busca o seu trabalho, você sai todo dia cedo para trabalhar, volta à noite, que é uma vida normal de um brasileiro, e não realiza nenhum sonho, né? O dinheiro serve para realizar sonhos. E em terceiro passo, não menos importante nem mais importante, é para ajudar pessoas. E aí é onde o psicólogo, eu acho que ele esquece desse lado do dinheiro. Normalmente o psicólogo acha que para ele ser um bom psicólogo, ele tem que ajudar o maior número de pessoas, e às vezes ele fica com dó, a pessoa está com necessidade, ele fica com dó de receio, é aquele igual, uma profissão num cristal, né, numa bolha de cristal. Mas não, primeiro você tem que pensar em você, eu estou seguro, eu estou confortável, eu consigo agora ajudar outras pessoas, já realizei o meu sonho. Às vezes o seu sonho é ajudar pessoas, é desenvolver na psicologia, né? Então, assim, é uma função um pouco mais social do dinheiro que a gente tem que perceber. Não aquela função de televisão, de o economês básico. Diga, Paulo, qual a sua... Tafuri, e a gente consegue ajudar muito mais gente sendo rico e próspero do que sendo falido. Muito mais. Eu fico, as pessoas, não posso ganhar um pouquinho de dinheiro, que uma pessoa vem me pedir ajuda. Cara, dá graças a Deus, então, ganha mais, então. Quanto mais você ganha, mais você ajuda, se esse é o propósito, né? Se essa é a ideia. Eu fico assim, as pessoas ficam muito, se eu ganhar dinheiro, eu vou pro inferno. Que isso? Aqui na nossa terra, aqui, do jeito que a gente vive, o dinheiro veio para ajudar. A gente não pode tratar o dinheiro como um fim. Eu só faço isso por causa de dinheiro. Não. Mas eu uso o dinheiro para conquistar aquilo que eu quero, né? Quando o pessoal fala, vou montar uma clínica de psicólogo, eu vejo muito assim, eu quero uma sala, com uma poltrona assim, reclinável, com ar-condicionado, com não sei o que, lá na Dayana com aquecedor, né? Mas assim, quanto custa isso, né? Isso tem um custo, né? Isso não cai do céu. Ninguém chega lá, você atende, simplesmente já te agradece e vai embora. Né? Você precisa ter a sua independência como profissional, você é um profissional, isso que eu acho que tem que deixar bem claro para as pessoas. A psicologia é uma profissão. Legal. Gente, estou lendo aqui os comentários de vocês, só para a gente dar um parênteses aqui. O pessoal disse que a gente está falando ao mesmo tempo, então a gente vai tentar dar um tempinho maior aqui para vocês conseguirem entender bem, tá? Fora isso, alguns recadinhos rápidos, só caso alguém tiver algum problema com áudio, com vídeo, travar, alguma coisa assim. Primeiro, dá uma olhada na internet de vocês, tem mais pessoas aí na casa de vocês usando, ou tem mais abas abertas, tenta deixar só o vídeo aqui, que aí normalmente funciona bem. Se não, aperta F5, atualiza a página, entra e sai de novo, normalmente já deve resolver o problema, tá? E lembrando também que quem participar de pelo menos 70% da nossa roda de conversa e for membro premium do Psicoclub, né, fizer assinatura, também recebe o certificado de participação, tá bom? Essa roda de conversa, ela vai ir até às 19 horas, vai ter 1 hora aqui da gente bater papo, e aí eu quero que vocês vão colocando aqui também, né, quais são as crenças de vocês, as maiores dificuldades na hora de encarar a psicologia como um negócio, que isso também vai ajudando a gente a direcionar aqui a nossa fala para que seja exatamente para o que vocês precisam mesmo.
Então, vamos começar, gente, respondendo a pergunta do Pedro Henrique de Souza, que eu acho que é bem legal para a gente direcionar essa próxima rodada aqui de falas. Como vocês dariam um norte para quem está saindo da faculdade agora e gostaria de começar atendimento na clínica? Quanto cobrar, como basear esse curso? Eu acho que seria bem legal se a gente falasse, né, pessoal, agora, tanto dessa parte de como precificar o serviço, mas desses primeiros passos. Sabe, acho que se cada um de vocês pudesse elencar, olha, gente, uma prática importante quando você está começando a fazer isso, tal coisa, né? A gente, acho que uma objetividade aqui de escolher de tudo, fazer isso aqui vai ajudar vocês, né? Acho que a gente pode continuar assim. Tá, Renata, pode falar então, primeiro? Começando, posso. Começando aqui. Eu quero dizer, Pedro Henrique, que eu adorei sua pergunta, acho uma pergunta super válida e que provavelmente muitas pessoas estão aqui com a mesma dúvida. A primeira dica que eu te dou, eu vou falar um pouquinho sobre as crenças, depois o Pedro pode falar algo que a gente tem combinado aqui sobre como é que é esse, para a gente ver sobre esse preço, né? Como cobrar. Mas a primeira coisa, Pedro Henrique, que eu acho fundamental que você tenha é a consciência exatamente nisso que a gente está falando sobre essas crenças, né? A consciência de que não é porque você é um recém-formado que você deve cobrar muito baratinho, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aí, então, a primeira dica minha é o seguinte, Pedro Henrique, tenha consciência de que você fez uma faculdade durante 5 anos, você investiu, está investindo na sua formação. Então, você deve ser o primeiro a valorizar o que você está fazendo. Lógico que a gente sabe que no começo a gente às vezes fica meio inseguro. Como alternativa, você pode praticar a clínica social, tá? Que é ter alguns horários com uma regra bem clara com os preços acessíveis. Mas é fundamental que você tenha também que você cobre o valor, um valor igualitário entre seus outros clientes que não fazem parte da clínica social, tá bom? Pedro, quer falar um pouquinho sobre isso? Sobre aquilo lá dos custos? A parte da precificação é um complemento. Isso. Quando você fala em precificação, você tem que ter em mente algumas coisas do seu negócio. O Pedro Paulo, normalmente, ele fala muito de planejamento estratégico, tudo mais, de início, enfim. Mas indo na essência do preço, né? Preço, primeira coisa é diferenciar preço e valor. Né? Valor é aquilo que o seu cliente ele percebe que você está entregando. E o preço é aquilo que você cobra, de fato. Quantos reais custa a sua sessão, né? Eu costumo dizer que tem 2 caminhos bem tranquilos de identificar como formar o preço. Um é por comparação. Quanto cobra psicólogos que tenham mais ou menos a sua qualificação para cobrar? Se na minha cidade a média dos profissionais é R$100, é R$50, é R$200, você tem um parâmetro de comparação. O outro parâmetro seria os seus custos, né? Quanto custa manter o meu negócio e faço com base nesse planejamento. O interessante é isso é individualizado, gente. O CRP até divulga uma tabela de preço para ajudar na comparação, mas não obrigatoriamente você precisa seguir aquele valor, porque às vezes você é um profissional que está com uma qualificação, uma especialização tão grande no nicho, você está exclusivo naquilo ali que normalmente o seu valor está entregando muito mais, isso reflete no seu preço. Então é interessante você começar assim, talvez com uma comparação e ir se ajeitando. O terceiro ponto muito importante é que você trabalha quase como um profissional que faz orçamentos, né? Você tem um preço definido pelo aquele serviço e oferece. Saiba, gente, nem sempre você vai agradar todos os bolsos. Nem sempre você vai conseguir fechar com todos os clientes pelo seu valor, pelo seu preço oferecido. Aí, com base nisso, na sua quantidade de oferta, eu ofertei para tantas pessoas, não estou conseguindo fechar. Aí você tem que começar a refletir. Será que meu preço realmente está ok, mas eu não acertei nas pessoas ainda que são capazes de pagar meu preço, no meu nicho, ou estou um pouquinho fora? Então, assim, isso vai regulando o seu preço conforme você vai trabalhando. As pessoas falam assim, eu fechei o preço, eu não atendo por menos de R$100. Mas, às vezes, na sua região, não é o preço ideal. Ou então, você não está conseguindo oferecer percepção de valor suficiente para essa pessoa pagar 100. Mas em outra cidade, tem psicólogo que cobra 300, 400 reais e consegue, às vezes, estar com a agenda quase cheia. Então, assim, é muito individualizado. É uma questão quase de erro e tentativa, às vezes, mas é bom você ter alguns parâmetros de comparação. Ok? Muito bom, Pedro.
Eu sugiro Pedro a Paulo. não fazer algumas coisas, o Pedro Henrique. A Renata e o Xará trouxeram algumas coisas para você fazer. Eu vou colocar algumas coisas para você excluir da sua agenda, para você não fazer.